Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, preparamos e apresentamos o programa Voz da Igreja. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua escuta. Vamos partilhar as coisas boas e belas da nossa fé. Bebendo da fonte, vamos visitar o texto que nós vamos ler nesse domingo pascal, o segundo domingo do tempo da Páscoa. No coração deste tempo, vamos conhecer um pouco do processo da fé. A nossa fé pascal é uma construção, de modo que vamos avançando cada vez mais na direção da certeza de que o Senhor vive e está no meio de nós. Uma igreja em caminho, vamos conhecer aquilo que a igreja no Brasil vai viver nesses próximos dias. A Assembleia Geral dos Bispos, que estamos aqui no Brasil em missão com você, o povo santo de Deus. Fique conosco, o nosso programa Voz da Igreja está começando mais uma vez. Bebendo da fonte, meu irmão, minha irmã, estamos neste tempo precioso e bendito da Páscoa. O Senhor vive, Cristo vive, e nós saboreamos com Ele pela fé os efeitos desta ressurreição. Ele o primeiro, nós com Ele. Quero convidar você mais uma vez, neste tempo precioso, central da nossa fé, quero convidar você a mergulhar mais uma vez no mistério da Sagrada Escritura. E vamos meditar hoje o texto deste domingo, João, capítulo 20, versos 19 a 29. Ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos, com as portas trancadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Dito isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." Dito isso, Jesus soprou sobre eles e falou: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros contaram-lhe depois: "Nós vimos o Senhor." Tomé, porém, disse: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos na casa e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois, Jesus disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão, coloca no meu lado e não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu a Jesus:
meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: porque me viste, creste? Felizes os que não viram e creram. Meu irmão, minha irmã, estamos então com a igreja vivendo a certeza da vitória sobre a morte. O Senhor não está aqui, ressuscitou, como disse. Essa certeza que os anjos transmitem às mulheres e as mulheres levam aos apóstolos, essa certeza também é a nossa certeza. O Senhor vive. O túmulo vazio é certeza e sinal de uma outra forma de estar presente. O túmulo vazio é sinal de uma outra forma de estar presente. Agora, nos textos pós-pascais que nós vamos ler nas liturgias até que chegue o domingo de Pentecostes, serão, portanto, 50 dias, e aí nessas 7 semanas vamos saboreando a presença nova do Senhor. Vamos nos perguntando, portanto, a cada domingo: o Senhor não está no túmulo, que está vazio? Onde Ele está então? E aí vamos passeando e perscrutando a Escritura para responder a esta pergunta: onde está o Senhor que não está mais no túmulo? E aí, neste belo texto de São João, nós podemos também responder a esta pergunta. Estamos aqui ainda naquele grande domingo, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, exatamente o dia em que o Senhor Jesus ressuscitara, o dia do túmulo vazio, no entardecer daquele dia. E aí o texto já vai mostrando que há algo novo colocado sobre o corpo glorioso ressuscitado de Jesus. O texto diz: os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas. Portas trancadas, janelas fechadas, e diz o texto, Jesus entra e põe-se no meio deles. Aqui, a beleza do texto nos faz perceber que algo novo está sobre o corpo do Senhor. Não se tratou de uma mera reanimação, porque se fosse uma reanimação, ele teria que bater na porta ou na janela para que alguém abrisse e ele pudesse entrar. Não, o Senhor entra e põe-se no meio deles com portas e janelas fechadas. Isso estabelece uma nova configuração do corpo do Senhor. Algo novo foi colocado sobre aquele corpo que experimentou a morte e desceu à mansão dos mortos. Mas é importante então que aqui entendamos que o Senhor, glorioso, vivente, aparece no meio dos seus. E aqui 3 palavras, 3 gestos, 3 desejos de Jesus são importantes nesse domingo pascal. A paz, a missão e o perdão. A paz, a missão e o perdão. Jesus se põe no meio deles, deseja-lhes a paz, depois os envia como fora enviado pelo Pai e estabelece exatamente o perdão. O perdão que se dá pelo Espírito Santo que age naquela comunidade enviada, naquela comunidade apostólica, o Espírito Santo que se dá a eles para que eles sejam ministros do perdão, anunciadores do perdão. Paz, missão, perdão. E aqui não é tão difícil estabelecer um vínculo entre estas 3 palavras ou estas 3 realidades. A paz. Cristo é a nossa paz, lembra São Paulo. Por isso é no poder da ressurreição, é no poder daquele que vencera a morte, vencera o mundo, vencera o pecado, os pecados do mundo,
É neste poder que nós haveremos de estabelecer a paz entre nós. Cristo é a nossa paz. Ou nós vamos por esse caminho, aprendendo de Cristo as virtudes, as qualidades, os sentimentos que devem circular entre nós, como discípulos dele, para que a paz se estabeleça como resultado de seres humanos construídos segundo Cristo, ou nós não chegaremos a ela. Cristo é a nossa paz. E esta é a missão dos discípulos, anunciar isto, que Cristo é a paz, que nós chegaremos à paz exatamente quando os sentimentos de Cristo circularem entre nós, quando nossas relações forem marcadas exatamente por aquelas disposições humanas presentes em Jesus, o homem da paz, o príncipe da paz, como lembrava o profeta acerca do menino que nasceria, e para que de fato a paz se instale e para que os discípulos, os apóstolos, aqueles sobre quem Jesus soprara o seu Espírito, possam avançar como anunciadores, missionários da paz, é preciso, irmãos e irmãs, que nós estejamos dispostos a experienciar, saborear o perdão. Sem perdão não há paz. Sem perdão não há paz. O perdão restitui as relações, tanto as relações com Deus, quanto as relações entre nós. Portanto, perdoar significa admitir que o outro pode ser mais e pode fazer mais do que aquilo que ele fez até aqui, sobretudo se o que ele fez até aqui foi algo ruim, que estragou e feriu e danificou a relação. Perdoar é a condição para se renovar a relação, para se renovarem os nossos vínculos e para assim podermos construir gradativamente a paz. A paz, a missão e o perdão. É a partir do ressuscitado que nós nos damos a essas tarefas. E é importante que nós vivamos essa missão na comunidade. Fora da comunidade, corremos o risco, como Tomé, de perder a fé. É na comunidade, reunida em nome do Senhor e que faz memória dele, que haveremos de experimentar o Senhor, que nos alimenta, que nos envia, que nos sopra o seu Espírito e que nos manda para o mundo, para anunciar que somos dele, que cremos nele, que ele é nosso Senhor e nosso Deus, como Tomé ao final proclama. É na comunidade que nós experimentamos o ressuscitado, é na comunidade que recebemos dele a paz, a missão e, sobretudo, a capacidade de perdoar, como ele, o Senhor, nos perdoou e, por isso mesmo, nos resgatou a todos para o reino do seu Pai. Bebemos da fonte.
no coração deste tempo, pascal, meu irmão, minha irmã, vamos saboreando a presença do Senhor. Vamos percebendo que Ele está no meio de nós. Vamos percebendo os seus sinais, suas maravilhas, os efeitos da sua presença nova. O seu corpo glorioso e novo, portanto, como ouvimos, entra com as portas e janelas fechadas. O seu corpo novo também caminha com os discípulos sem ser reconhecido em princípio. Enfim, vamos percebendo que o Senhor está no meio de nós e somos chamados, portanto, a construir a nossa fé pascal. A nossa fé é pascal. Aqui, exatamente no mistério da Páscoa, está o centro, o fundamento, a pedra primeira da nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, vazia a nossa fé, vã é a nossa pregação, lembra Paulo? E por isso estamos aqui no coração da nossa fé cristã. Neste tempo e através deste tempo e das leituras que nós vamos saboreando, vamos podendo construir, portanto, as certezas acerca da presença do Senhor no meio da comunidade, no meio do mundo, no meio da igreja. Serão 7 semanas neste tempo pascal. Tivemos aquela 8ª de Páscoa, que se seguiu ao domingo pascal, até o 2º domingo, que é exatamente este que estamos para celebrar. E aí, nesta 8ª, vivemos intensamente o mistério. A 8ª é como se fosse uma única e mesma liturgia, que se expande para além dos dias, dada a grandeza, dada a beleza deste mistério. Assim, no 2º domingo da Páscoa, também chamado de Domingo da Divina Misericórdia, ali concluímos a 8ª da Páscoa e continuamos o caminho. Serão, portanto, 7 semanas, até que no penúltimo domingo celebraremos a festa da Ascensão. O Senhor sobe aos céus. E na semana seguinte, no domingo seguinte, celebraremos Pentecostes, o Espírito que desce como dom do Pai e do Filho sobre a igreja e sobre o mundo. 7 semanas, portanto, 50 dias, em que nós vamos perceber, experimentar a presença nova do Senhor e vamos renovando na liturgia, na palavra, no coração da igreja, vamos renovando, fortalecendo e dando beleza à nossa fé pascal. Importante que nesse texto que nós também lemos e meditamos hoje, já podemos perceber que esta fé pascal, digamos, é uma construção verdadeira. Aqui, no texto que nós lemos de João, no outro bloco, aqui nos encontramos com um personagem que traduz bem isto. Tomé. Tomé é exatamente a expressão no texto e na vida, é a expressão de uma fé pascal que se constrói e que vai passando aos poucos e alimentada, portanto, da Eucaristia, da palavra e da presença do Senhor, vai passando aos poucos da incredulidade à credulidade. Tomé representa esse movimento da incredulidade à credulidade. Tomé representa a construção, digamos, gradativa e bonita e fecunda da fé pascal naquele que venceu a morte. Tomé não estava com eles no primeiro momento. A comunidade reunida, o Senhor aparece, o Senhor deseja a paz, sopra o Espírito, envia para a missão, destina-os como ministros, dispensadores do perdão, e Tomé não estava lá. 8 dias depois, portanto, exatamente no outro domingo, aí sim Tomé já estava. E pode ele também fazer a experiência do ressuscitado. O Senhor também oferece a ele, portanto, condições para que ele, como os outros, também experimente, prove na ótica da fé, na ótica do coração dado ao novo de Deus colocado sobre Jesus. Tomé então pode colocar os olhos da fé sobre aquele novo
jeito de Jesus estar presente e proclama alto para Ele mesmo e para os outros: meu Senhor e meu Deus. A fé pascal, meu irmão, minha irmã, é uma construção. A fé é dom de Deus, uma resposta humana na direção de Deus e uma resposta que precisa ser cultivada, alimentada todos os dias no caminho. Por isso é muito importante que nós entendamos o nosso caminho de discipulado missionário, e somos isso mesmo. Aqui fica bem claro o que Jesus deseja aos seus. Ele sopra sobre eles e quer que os seus discípulos se tornem missionários. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Há uma dimensão missionária que brota da fé pascal. O discípulo que conhece, o discípulo que reconhece o Senhor, vivo e presente, esse discípulo se torna missionário. A experiência que ele faz do seu Senhor, essa experiência precisa ser partilhada e anunciada, para que, de fato, a fé pascal vá ampliando-se na comunidade que, no mundo, é capaz de crer no Senhor e precisa crer nele para encontrar nele a paz. Por isso, é importante que, no nosso caminho de fé, entendamos que estamos num processo de educação da fé. Isso é a catequese. Isso pode e deve ser também a liturgia. A catequese, portanto, permanente, uma liturgia também que vai ganhando beleza, mistagogia. Esta catequese sistemática, permanente, aprofundada, essa liturgia que celebra o mistério e põe dentro do mistério, tudo isso faz parte de um processo de educação permanente da fé. De modo que, a cada dia mais, saboreando a palavra, experimentando os sacramentos, estando na comunidade que crê, nós também vamos, como Tomé, como Pedro, que exatamente naquele belo texto da vigília pascal que lemos, Pedro vai ao túmulo, vê o túmulo vazio e volta admirado para casa. Não se diz ainda que Pedro creu, mas volta admirado. É uma atitude, digamos assim, no caminho, na direção de uma fé que Pedro também haverá de construir e professar de maneira bonita e testemunhal no caminho, dando ele mesmo a vida pelo Senhor, e sabemos disso. Por isso, meu irmão, minha irmã, é muito importante que aprendamos desta liturgia e deste tempo pascal, que é importante, muito importante, que nós zelemos por este processo que qualifica, que educa, que dá beleza e profundidade à nossa fé. A fé precisa ser cuidada. A fé precisa ser cuidada. E aí nós tínhamos que ter e nos esforçar para ter bons catequistas. Nós, aqueles que presidimos as celebrações, precisamos ser bons liturgos e, mais do que isso, bons mistagogos, isto é, ministros capazes de levar aquela comunidade a saborear, a adentrar o mistério do Senhor que vive no meio de nós. É importante, meu irmão, minha irmã, que você não descuide disto. Hoje nós temos muitas formas para entrar e permanecer num processo de educação da fé. É claro que ali a comunidade local onde você vive é o primeiro lugar, é o lugar primordial onde esta fé deve ser educada. Já que, digamos, a fé cristã é eminentemente comunitária, é na comunidade que nós vivemos a fé, há um eu creio que desemboca no nós cremos. Há uma fé pessoal que é vivida e cultivada numa fé eclesial. Há um eu creio que, digamos, chega e se estabelece num nós cremos, e aqui está a comunidade. É aí exatamente que nós somos chamados a zelar
pela nossa fé. Cada comunidade local precisa empenhar-se no cuidado e na formação dos seus catequistas de todas as idades e para todas as idades, de modo que as crianças, adolescentes, jovens, adultos, casais, gente madura, os idosos também possam encontrar aí na comunidade espaços bonitos para meditar a palavra, para conhecer e experimentar mais o Senhor, momentos orantes, liturgias que de fato falem ao coração deles. É aí, meu irmão, minha irmã, que nós vamos educando a nossa fé. Não descuide disto. Assim como nós não descuidamos da nossa comida, do nosso sono, da nossa higiene, é muito importante também que entendamos que a fé é um ingrediente, é um componente constitutivo da nossa vida. Ela precisa ser zelada. No mundo onde circulam muitas coisas erradas, confusas, ecléticas sobre a fé ou sobre a religiosidade, é preciso que nós mantenhamos o nosso olhar focado na palavra, focado na igreja, na comunidade, focado em Jesus. Ele, portanto, é o autor e o consumador da nossa fé. No coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Uma igreja em caminho, meu irmão, minha irmã, estamos no caminho da Páscoa, saboreando o tempo pascal, estamos vivendo com o Senhor a sua presença nova e continuada na igreja, até que Ele volte. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. E aí quero convidar você, nesta próxima semana, a se unir aos bispos, que estaremos reunidos na nossa Assembleia Anual, lá junto do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Os pastores, os bispos do Brasil inteiro, os bispos diocesanos, os bispos auxiliares, alguns bispos também eméritos que são convidados para essa Assembleia, vamos estar ali reunidos numa bela Assembleia que expressa e mostra a nossa Igreja Católica no Brasil. Quero convidar primeiro que você reze por essa Assembleia, pelos temas que vamos discutir ali, vamos de novo pensar e aprovar as diretrizes da ação pastoral para os próximos anos aqui na nossa igreja no Brasil, diretrizes gerais que vão iluminar as diretrizes diocesanas que também serão construídas ou renovadas. Também vamos ali poder eleger a nova presidência da CNBB para esse próximo mandato. Haverá também outros temas secundários importantes. Serão 10 dias de encontro, de oração, de convivência. É uma bela assembleia onde o Brasil inteiro, de norte a sul, vai se reunir ali para, através dos seus pastores, pensar o nosso jeito de estar no Brasil, a nossa missão como igreja, como discípulos missionários do Senhor, aqui nestas terras. Primeira coisa, portanto, reze pela nossa Assembleia, por aquilo que haveremos de refletir, discutir, aprovar, naquele momento bonito de colegialidade, onde todos podem falar, podem participar dos processos, podem interferir nos textos e em tudo aquilo que a Assembleia haverá de produzir. Mas também quero chamar a sua atenção, meu irmão, minha irmã, para algumas conversas, algumas palavras,
algumas produções negativas, equivocadas, erradas, literalmente loucas acerca daquilo que de fato a nossa Assembleia é e a nossa Assembleia faz. Atenção com essas coisas. Sobretudo, esteja atento para não divulgar aquilo que você talvez não conheça, como também quem produz aquele vídeo não conheça, e vamos passando isso como inverdades sobre processos, sobre conteúdos, sobre eleições dentro de uma assembleia que é, digamos, privativa. É a Assembleia dos Bispos que estamos aqui no Brasil. Então, se você tem alguma dúvida, se alguém de algum lugar tenha suscitado no seu coração, na sua mente, acerca de questões da Assembleia, pergunte aí ao seu bispo, pergunte aos padres que porventura estejam mais próximos de você, porque se trata, meu irmão, minha irmã, de reconhecer a validade, a beleza daquela Assembleia onde os pastores estaremos reunidos para pensar o nosso caminho de igreja. Reze por nós e esteja em comunhão conosco para que sejamos pastores e comunidade que caminhamos juntos na direção do Senhor, que neste mundo nos quer unidos, irmãos e em missão. Uma igreja em caminho. Pornografia infanto-juvenil é crime. Todo aquele que produz, vende, publica, divulga de qualquer forma ou até mesmo armazena vídeos ou fotos pornográficas de crianças e adolescentes pratica crime grave e está sujeito a uma pena de até 8 anos. Se você teve contato com esse tipo de material pelas redes sociais, jamais passe adiante. Não divulgue e nem guarde essas imagens criminosas. Denuncie quem publicou ao promotor de justiça ou à polícia. Defender a criança é responsabilidade de todos nós, todos contra a pedofilia.